A era Jetsons chegou. Ter um avatar, um robô sexual, parece enredo de filme futurista, né? Bem-vindos a 2100. E se a gente te contar que isso já está acontecendo e vai se popularizar muito na próxima década? Eu juro que isso não é ficção científica. Já tem gente transando na realidade virtual com a ajuda de óculos, roupas sensoriais e vibradores inteligentes. Atenta à tendência do metaverso, a indústria pornô produz filmes 3D imersivos e plataformas interativas desde 2013, meu amigo. Mas será que tamanha conexão com a tecnologia não vai aos poucos nos deixar mais desconectados das relações humanas tão mais complexas e desafiadoras? Sai do chat GPT e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Olá, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista. E Carol, para a gente falar sobre o futuro do sexo e como é que a tecnologia tem permeado aí a nossa intimidade, eu pedi ajuda para uma pessoa que está sempre lá na China, de olho em tudo que tem de novidade, tudo que tem de mais disruptivo nesse campo, que é a Camila Gentili, sexóloga e CEO da Exclusiva Sex Shop. Olá, Camila Gentili, mais uma vez, que delícia ter você aqui, mas eu tô estranhando porque eu tinha convidado apenas uma pessoa e você veio acompanhada, é isso mesmo? Quem é essa daí que tá do seu lado, Camila? Bem-vinda de novo aqui no Preliminares. E aí, meninas, tudo bem? Hoje eu estou acompanhada. Hoje eu trouxe minha amiga Samantha para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Olha só, Samantha é um bebê reborn que cresceu. O que aconteceu? Samantha é um adulto reborn, né? Bom, na verdade, a Samantha, ela é uma boneca realística de um material que a gente fala que é o Cyber Skin. É um material que foi desenvolvido pelos astronautas, para astronautas, né, da NASA. E ele é um material que, quando você toca, ele transfere a sua temperatura para esse material, igualando a temperatura. É um material com toque da pele, então essa boneca ela tem o tamanho de uma pessoa real, pesa aproximadamente 50 quilos, e isso aqui é um produto que está sendo muito buscado, seja lá para fazer companhia para uma pessoa, né, ou até para desenvolvimento de uma relação íntima. Pera. Parem as máquinas, eu não sei por onde eu começo. Não, eu acho que tem que, assim, a minha curiosidade eu tenho muita curiosidade. O que essa boneca faz? E eu queria saber se tem bonecos também. Peraí, só um minutinho, lembrando que quem tá nos acompanhando pelo Spotify e não tá vendo, não tá assistindo como quem tá pelo YouTube, vamos explicar pra vocês que a Camila tá em duas cadeiras, Camila tá sentada ao lado de uma boneca, como ela disse, Samantha, que é uma boneca, não sei quanto ela tem de altura, Camila, deve ter 1,60 mais ou menos? Aproximadamente 1,60 com 55 quilos. Exato, ela é loira de cabelos lisos, tem uma pele um pouco mais morena, tá com um vestido de paetê, veio em gala, se vestida de gala hoje aqui pro Preliminares. E agora sim, Camila, a pergunta da Carol. Bom, o negócio é o seguinte, temos bonecos do gênero masculino e bonecas do gênero feminino, e também temos os bonecos trans, né? Que são bonecas que têm um corpo feminino, mas que também tem uma prótese que pode ser acoplada nela. Além disso, essa boneca ela também pode ser encontrada, não aqui no Brasil, mas lá fora, nós temos até modelos que são grávidas. Então, isso aí é um negócio que está muito ligado a essa questão dos fetiches. Quando a gente fala de fetiche, né, a boneca, quando eu trouxe ela para colocá-la na Exclusiva Sex, eu nem imaginava que a busca ia ser tão grande. Então, isso está muito ligado ao fetiche de objectofilia, que é o nome do fetiche. Lá no Japão, isso aí já é mais antiga, essa prática, e aqui no Brasil está crescendo muito. Então, temos, sim, o menino e a menina, né, para quem buscar esse tipo de nova paixão, a gente tem as duas versões, e ela é uma boneca que ela tem algumas peculiaridades, né? No caso dessa, ela tem a boca, né? E a boca dela tem a abertura, tem língua, tudo. Ela fica em várias posições
e ela tem 3 orifícios. Mas nós temos uma outra versão que ela também geme, ela fica numa posição que ela rebola, e ela tem sucção na boca e na área íntima. Ela tem algum tipo de inteligência artificial? A gente poderia dizer que ela tem uma inteligência artificial, essa outra versão? Essa outra versão, ela tem automação, mas a inteligência artificial está saindo numa nova versão que eu conversei com o fabricante agora na última feira que nós participamos, onde ela vai vir com um chip implantado aqui nessa região aqui da cabeça, e aí ela vai ter essa versão de aprendizado, onde ela consegue ser mais ou menos treinada como um chat GPT. Gente, que loucura. Mas peraí, Camila, da onde vem, qual é a nacionalidade da Samantha? A Samantha é fabricada na China, né? Ela é um produto que vem da China. A China está muito à frente quanto a esse produto aqui. Eles estão fabricando articulações mais leves, fabricando funcionalidades. Igual eu tenho outras bonecas desse mesmo padrão que elas também têm algumas funcionalidades sonoras. Então, elas têm frases pré-configuradas como I love you so much. E quando elas têm um contato com o corpo, elas também emitem alguns gemidos sonoros também quando elas são tocadas aqui nessa região dos seios, né? Então elas também emitem gemidos. Tem algumas curiosidades práticas. Por exemplo, a Samantha, né? Ela tem uma cavidade vaginal, cavidade anal e tem a boca. Isso. A pessoa que vai introduzir, sei lá, um pênis ou um dedo nessas cavidades precisa usar algum lubrificante? É macio, machuca, tem que ser lavada depois? Boa pergunta. Olha, o material da região íntima dela é exatamente igual ao da pele, né? Tem sim que se usar um lubrificante e também preservativo, é importante, né? Porque a gente está falando, um tipo de silicone, né? Embora não tenha toxicidade, porque isso aqui é um silicone que é aprovado pelo FDA, né? Que é o órgão que fiscaliza essa parte de silicone alimentício ou silicone médico, e ele vem com um kit de higienização. Algumas bonecas vêm, às vezes, até com uma vagina que você retira ela, lava, higieniza, seca e recoloca de novo, como se fosse um copo de encaixar, tá? Vamos imaginar que é um copo de encaixar assim e tirar. Mas essa daqui não, né? Especificamente esse modelo não. Mas ela vem com um kit de higienização para você higienizar, né? Então, assim, é um negócio que vem um manual ensinando como é que você faz. Mas tem uma curiosidade que eu queria falar para vocês, que esse produto não necessariamente é comprado só para essa usabilidade íntima. A gente tem muitos colecionadores que compram esse produto. Eu tenho uma cliente que já tem, na região do Piauí, que eu acho que ela deve ter aproximadamente uns 4 ou 5 bonecos que ela comprou com a gente. E ela tem um museu lá nesse lugar onde esses bonecos ficam expostos. Tem uma outra cliente do Rio de Janeiro também que faz coleções de bonecas, dessas bonecas que são bem famosas aí no mercado, e o marido quis dar para ela uma boneca desse tamanho. Então, ela tem uma boneca, ela manda vídeo, que ela penteia o cabelo, faz penteado na boneca. Então, isso também é uma curiosidade para trazer para vocês. Não é para homenagem, não é homenagem, assim, não foi uma saída... Não, temos também essa situação do homenagem da mulher que não aceita uma outra parceira em casa e comprou a boneca para ter esse tipo de experiência. Tem também. Qual é o perfil, se é que existe? Qual é o perfil de quem compra essa boneca? E se você puder abrir uma faixa de preço para a gente ter ideia do quanto custa um fetiche, a realização de um fetiche desse. E se quem mais compra é homem, é mulher, que temos essas curiosidades. Legal. Ótima pergunta. Quem mais compra sempre são os homens. Quando a gente vai falar de uma persona desenhada aí pelo mundo do marketing, a gente encontra pessoas que jamais a gente acreditaria que teriam uma boneca dessa. Tem casos bem engraçados assim que já aconteceram aqui, de a gente falar com a pessoa pelo telefone, mas quando a pessoa chegar aqui pessoalmente, né? Quando ela chega aqui, a gente nem imagina que aquela pessoa teria um produto como esse. São pessoas com uma classe social e tipo de pessoas bem esclarecidas, né? Mas a gente tem também, pontualmente, pessoas que fizeram vaquinha no YouTube para comprar uma boneca. Então, tem desde gente que grava
conteúdo a, tipo, pessoa que é militar aposentado que foi morar numa fazenda, num lugar mais remoto e não queria ficar sozinho e comprou um tipo de boneca desse que foi auxiliado pelo filho ainda para fazer a compra. Aí, um produto desse não é barato, porque gira em torno de 9 a 20 mil reais, dependendo das funcionalidades que ele acompanha. Mas é um produto que tem uma busca muito frequente. A grande maioria homens, mas temos também mulheres comprando produto, né, que compram bonecos, tal. Tem uma senhora que comprou o boneco que ela não queria ficar sozinha, tem pessoas que compram para fazer companhia, tem gente que leva, tem assim, histórias as mais variadas e mais engraçadas possíveis. Já temos clientes que alugou uma casa para boneca, alugou um apartamento para levar a boneca, porque não podia levar para a própria casa onde morava. Ele tinha o fetiche de fazer o sexo anal, e daí ele não tinha isso com a esposa, então ele comprou a boneca e alugou uma casa para a boneca. Entendeu? Então, assim, isso é uma história que Caro. a gente embarca. Me faltam palavras. Exatamente, eu estou também oxigenando acho, só. mas tem muita história sobre esse produto aqui. Temos também uma coisa que é bem interessante, igual um caso de um casal de orientais que vieram aqui. A mulher, inclusive, nem entrou aqui dentro da loja, né? Aqui a gente tem umas entradas laterais que você não precisa entrar especificamente pela loja. E aí esse casal veio, a mulher se manteve dentro do carro enquanto o marido entrou, porque ele estava comprando esse produto para dar de presente para o filho que tinha um problema de autismo muito severo e tinha essa latência sexual, fazia uso de medicações, tudo, e ele já tinha comprado 8 bonecas infláveis para esse menino adulto, e as bonecas tinham, lógico, que esvaziado, porque é um produto com uma vida útil limitada. E aí ele comprou essa boneca para dar de presente para o menino que estava completando 24 anos, e o menino queria uma boneca dessa. Então, são várias situações. Tivemos também já pessoas com problema de mobilidade reduzida também, né? Que já tem uma deficiência, alguma coisa assim. Então, pessoas que são cadeirantes e têm essa mobilidade reduzida, já tivemos a compra desse produto também por esse tipo de cliente. Então, assim, é o mais variado tipo de situação que a gente jamais imaginaria que caberia um produto como esse. Fica falando situações aí que realmente, né, pessoas que não têm dificuldade de se relacionar com outras, ou que já não querem mais se relacionar, ou que, enfim, querem exercer a sexualidade de uma forma, sei lá, um pouco mais humana do que simplesmente um objeto, como um vibrador, etc, né? Ah, e eu queria perguntar se a versão masculina, se o pênis vibra. Então, na versão masculina, a gente tem uma peculiaridade bem interessante. Na versão masculina, nós não temos um membro vibrando, porém, nós temos dois tamanhos diferentes que são rosqueáveis. Você tem uma prótese de um determinado tamanho e tem uma outra maior, entendeu? Então, a pessoa vai ali ver qual que se identifica melhor e ela pode rosquear essa prótese e escolher qual é a prótese que ela quer usar ali naquele momento. Agora eu quero começar a fazer aqui, trazer algumas das minhas inquietações, né? Como que você vê, Camila? Porque assim, a gente já popularizou muito, né, a questão do uso de vibradores, dos mais diferentes formatos. Mas vamos, só a título aqui de reflexão, vamos imaginar um vibrador que tenha um formato mais fálico, mais parecido com um pênis, né? Eu penso que seria, então, a gente se relacionar com uma parte do todo. Quando a gente olha uma boneca inicialmente, ou um boneco sexual, acho que causa mais espanto, mais choque por se assemelhar muito com o corpo humano. Mas eu sempre fico nessa reflexão, embora me cause um certo estranhamento, será que a gente já se relacionar com um pênis de plástico, enfim, qualquer tipo de vibrador que seria não é um pedaço desse corpo? Sim. Então, queria te perguntar um pouco assim, se você vê semelhanças ou diferenças muito gritantes entre ter satisfação sexual com um objeto, que antigamente a gente chamava de consolo, e ter com uma boneca sexual. Só pra gente começar a acalmar os ânimos, porque eu tenho certeza que muita gente, para nós isso não é uma novidade, a gente já tinha entrado em contato, mas eu imagino que muita gente que tá aqui agora nos ouvindo pelo Spotify no carro, ou assistindo no YouTube em casa, tá tipo, gente, que loucura é essa? Vamos começar a colocar aqui. Olha, nós três aqui somos
grandes estudiosos, né? A gente somos, além de estudiosos, muito curiosos com todos esses assuntos. Eu, no meu dia a dia, atendo milhares e milhares de pessoas nas nossas 27 lojas buscando produtos para satisfação íntima ou para tratar alguma disfunção. O que eu vejo é que algumas pessoas preferem o formato que é fálico e que realmente é similar ao órgão masculino, devido a ter essa coisa de achar que estão tendo a sensação de realmente ter uma relação sexual com um membro de verdade, né? Lógico que hoje o vibrador ele já está se apresentando em vários formatos diferentes, cores, ele imita vários outros objetos, mas eu vejo que ainda existem pessoas que preferem ter essa coisa da relação íntima e dessa busca pelo prazer através de um objeto que imite, sim, o órgão masculino. E elas acreditam que aquilo vai deixá-las mais próximas do sexo mais real a um corpo real. Então, isso geralmente, esse público que procura por esses objetos, geralmente são mulheres que são um pouco mais maduras. Eu não vejo muito essa busca por mulheres tão jovens, né? Então, eu vejo muito essa busca das mulheres mais jovens por produtos que são mais tecnológicos, sem o formato fálico, que são produtos mais novos, assim, inovadores. Mas as mulheres que elas têm mais vivência e são mais maduras, né, que é aquele público mais silver, ainda procura por um produto que tenha, sim, o formato com o intuito de ter essa satisfação e ter essa sensação de que realmente tem um órgão dentro dela ali nesse momento da intimidade. Mas você acha que a boneca está no mesmo patamar do vibrador ou você acha que são coisas muito diferentes? Eu acho que é uma coisa um pouco diferente. Ela também está sendo usada para satisfação íntima, né? Mas eu acho que ela vai um pouco além, porque a pessoa que se predispõe a ter um produto como esse, que é um produto que é grande, é pesado, simula realmente um corpo, porque ela, quando você tira a roupa dela, ela tem o formato perfeito de um corpo feminino ou o formato do corpo masculino, se apresenta em vários pesos, porque essa que eu estou aqui, ela tem a média de 50 e poucos quilos, mas nós temos também uma boneca que a gente costuma vender aqui também, que é a Plus Size, que é uma boneca que tem em torno aí, acho que de uns 96 quilos, né? Ela chega a pesar até 100 e poucos quilos. Então, assim, é a busca pelo prazer de um novo olhar, né? Onde a gente só consegue explicar que talvez caiba, as situações são muito variadas. Porque quando as pessoas falam para mim assim, Camila, mas isso é uma loucura, eu tenho que discordar, porque a gente tem que entender qual é a história da pessoa. Aqui nós temos alguns cenários de clientes que contraíram doenças sexualmente transmissíveis e não tem mais coragem de se relacionar com uma mulher. Temos homens com micropênis que também têm muita dificuldade de se relacionar com uma parceira do sexo oposto. Temos essa questão da pessoa com mobilidade reduzida. Temos a questão dessa pessoa que tem o problema do entendimento, né, racional. Demanda, então, né? Tem demanda, então, não haveria a boneca se não houvesse demanda. Da situação, né? Porque igual se eu sou a mãe desse adolescente não, né? Desse adulto que tem essa latência sexual, que já teve 8 bonecas infláveis, logicamente que eu vou totalmente compreender a situação de ter um produto como esse. Então, vai muito do olhar delicado e sensível de avaliar a situação. E se a pessoa quer ter só para a sua satisfação ou autossatisfação íntima, também é problema dele, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, a gente não cabe muito a gente julgar, né? Eu acho que você está tocando num ponto bem interessante, que nós que trabalhamos com sexualidade, a primeira coisa que a gente aprende é o não julgamento, né? Exato. Se a pessoa ela quer usar a boneca como um fetiche, se ela tem uma necessidade especial, é individualizar e olhar a história de cada uma sem julgamento, né? Na verdade, ela não tá fazendo mal nenhum a ninguém, né? Isso que é importante aqui nesse conceito, né? Ela não tá prejudicando ninguém. Né? O que eu fico aqui pensando, Camila, queria muito te ouvir também, né? O mesmo estigma que recaiu sobre os vibradores, de que os vibradores, então, viriam para substituir o homem, né?
e que as mulheres, então, não iam mais querer saber de homens, iam só querer ficar com os vibradores, porque é mais rápido, é mais prático, é muito melhor. Faz o que eu quero, faz o que a posição que eu quero, aquela coisa toda. Essa boneca aí não reclama, essa boneca não tem dor de cabeça, essa boneca tá sempre disponível. Exato. Como que a gente pode aplicar essa mesma questão para uma boneca, né? Porque olha, eu mesmo estando bem próxima das tecnologias voltadas para esses dispositivos aí que são muito necessários para tratar a saúde e trazer o prazer e ajudar muito todos nós, tanto mulheres e homens, eu ainda acredito que o futuro está muito ligado às relações, né? A gente pode vir a ter a IA que for, a tecnologia que for, mas a relação, o toque, o falar, o sentir, o ouvir, né, ele ainda vai ser a última moda do momento, né? Porque igual um vibrador, ele realmente ele pode ser incrivelmente benéfico para a saúde íntima de uma mulher e para essa questão do autoprazer. Mas óbvio que uma pessoa, quando ela tem um toque, quando ela tem um parceiro e ela está feliz, é muito gostoso. Mas isso não vai dizer que ela necessariamente precisa ter esse parceiro para ela ser feliz, né? Tem gente aí que resolveu não ter parceiro e tem o prazer e a satisfação bem em dia com o dispositivo e está tudo bem. Mas eu não acho que esse produto venha para substituir esses tipos de relações. Eu queria que a gente seguisse nesse caminho de produtos que sejam disruptivos e que estão aí apontando para o futuro do sexo, para além das bonecas e dos robôs sexuais, que, como você mesma disse, né, já estão aí num processo de desenvolvimento muito avançado. Mas o que mais você tem visto? Eu fico aqui com essa pulguinha, porque eu sei que tem um lance de metaverso, né? Que tem um lance de óculos de realidade virtual, já tem pornografia que você pode assistir com óculos de realidade virtual e achar que você está interagindo. Eu sei que tem roupas que trazem sensações. Fala um pouquinho pra gente do que você tem visto de mais tecnológico e disruptivo aí para a sexualidade, para o prazer. Olha, das últimas coisas que eu recebi e tenho pesquisado bastante e estou muito por dentro, a gente tem agora um vibrador da marca Lovance. Ele é americano, ele é o Lush 4. Ele está integrado já com inteligência artificial, né? Então, o que ele tem de funcionalidade que está com muita inovação tecnológica? Ele é um vibrador que pode ser usado e acionado a distâncias mundiais. Então, eu estando aqui, meu parceiro ou parceira pode acionar vários itens dessa linha, não só esse item, mas estou falando especificamente desse. A longas distâncias, pode criar as vibrações, enviar as vibrações. Ele também se conecta a uma webcam que tem uma imagem 4K com um sensor de movimento da própria marca do vibrador. Eu tenho, inclusive, já uma... Peraí, mas a pessoa vai ficar vendo o colo do útero da outra? Não, a pessoa vai conseguir fazer uma chamada de vídeo em tempo real e conseguir mandar a vibração em tempo real para aquela pessoa estar sendo filmada e transmitindo esse vídeo dessa interação em tempo real. Tá? Isso, mas isso não é colonoscopia, como é o nome daquilo? Sabe? Eu já tava assim, gente, mas as pessoas vão ficar vendo o produto entrar, tipo a câmera, sabe? Dentro né? Nós já temos alguns vibradores também que tem a câmera que você pode pegar e reproduzir essa imagem interna para a pessoa. Mas nesse caso desse vibrador que eu estou falando, é a imagem da pessoa mesmo ali, você mandando, o outro mandando a vibração. E você tendo aquele momento íntimo. Daí você pode conectar com o vídeo adulto e daí o vibrador vai funcionar de acordo com o movimento do vídeo. Então, por exemplo, eu estou vendo um vídeo de um homem e de uma mulher. Aí o homem está fazendo lá o momento da penetração, o vibrador começa a vibrar no momento da penetração. Na hora que o homem tira o pênis de dentro ali do coito, o vibrador para. Então, vai ter essa interação em tempo real. E a parte de inteligência artificial que vem desse vibrador é que ele pode ser conectado a plataformas de jogos, onde você cria um avatar e você entra dentro desse jogo e constrói uma história onde você é o personagem desse videogame, do jogo do videogame. Então, também tem isso. Além deixa eu trazer para o concreto, Camila, que senão a gente fica, não é possível. Então, eu posso criar um avatar meu
E aí eu posso Isso. inventar uma situação, sei lá, se meu marido estiver na China, eu posso inventar um avatar meu, que eu tô num barzinho e ele entra nesse barzinho virtual, como se ele fosse me chavecar, e a gente começa uma relação sexual em que ele vai controlando as vibrações do vibrador que eu tô usando na vida aqui do Brasil. É isso? Na verdade, você tem a questão, são duas coisas. Uma é você criar esse avatar dentro da plataforma de jogos e criar um tipo de jogar quando você está numa ilha deserta e o personagem está te perseguindo e ele vai, te seduz, transa com você e te dá um orgasmo. Existe isso. Ou uma outra coisa que você falou, seu marido está no bar e ele liga lá o aplicativo, você manda o link para ele e ele manda a vibração do celular dele para o seu vibrador em tempo real. Tá? E, além disso, você pode escrever um conto no ChatGPT, e esse conto do ChatGPT você consegue inserir dentro do app do vibrador, e aí ele se transforma num áudio, né, num conto, versão áudio, e para você recriar essa masturbação guiada. E aí a gente tem uma outra coisa que esse vibrador vem com uma funcionalidade também de momento de autoconhecimento. Então, ele tem já um conto com um áudio no fundo, meio que já naquela área mais, assim, tântrica, mais mística, para você ter essa masturbação guiada também, com essa questão de você se preparar para o orgasmo. Então, tudo isso já existe nos vibradores que já existem, estão sendo vendidos aqui no Brasil. São poucas empresas que vendem aqui, porque esse é um vibrador que ele não tem um valor tão barato. Esse vibrador deve girar em torno de uns R$3.000. Tem que se tomar muito cuidado. Se achar ele com um valor menor que esse, é porque ele é vibrador falsificado. Mas é incrível, tem muita funcionalidade no vibrador, né? Muita funcionalidade. E aí, uma das funcionalidades que eu mais gosto desse vibrador é que você pode estar aqui no Brasil, seu parceiro lá no Canadá, e se ele tiver um dispositivo que vai no pênis dele, que é um copo cilíndrico, ele coloca no pênis na hora que ele estiver pronto para o sexo, e você coloca o seu vibrador lá, e eles vão vibrar em momentos iguais, ao mesmo tempo. Você pode mandar a vibração do copo masturbador dele, como ele pode mandar a vibração do seu vibrador. Entendeu? Então, são novas maneiras de se relacionar que estão acontecendo aí nessa indústria. E a interação com uma inteligência artificial, porque aí você tem falado de duas pessoas que estão longe, que estão interagindo ou por meio de jogos ou à distância. Mas Exato. E a interação com uma inteligência artificial para transar? Existe isso? Uma coisa já? que eu acho que já vou dar o gancho aqui para você, Camila, que é o seguinte: eu já vi várias questões, mesmo com o chat GPT, de as pessoas interagirem para irem aprendendo a fazer esse sexting, assim. Então começa a, tipo, seduzir, trocar, né, falar coisas eróticas durante a masturbação, ou seja, para realmente fazer o exercício, né, de desenvolver essa parte erótica. Eu já vi que muitos jovens estão fazendo isso. E aí passando a bola para você de volta, Camila, sobre essa questão da inteligência artificial, também a inteligência artificial em alguns gadgets, em alguns acessórios sexuais, como anéis penianos, para até medir, né, a performance sexual, quanto tempo o cara fica ali com uma ereção, quantas socadas até, desse jeito, assim, quantas socadas tipo até você gozar e tal. Tipo o relógio que você corre. Isso, exato. A primeira parte dessa pergunta, primeiro que eu tenho treinado muito a IA, né? O que eu vejo, eu sinto um pouco de dificuldade nas plataformas da IA, mesmo pagas, né? Vou falar especificamente no ChatGPT, onde quando a gente quer conversar sobre alguma coisa ligada à sexualidade, ele às vezes dá uma bloqueada, fala que não tem permissão para falar sobre aquele determinado assunto, tal, mas tenho visto muita gente fazendo terapia com o ChatGPT e tentando entrar nessas coisas mais íntimas e conseguindo trabalhar melhor essas questões. Aqui, quando eu vou fazer alguma coisa, que eu vou estudar, eu estou fazendo uma faculdade de neurociência, então, às vezes, eu tenho que pesquisar alguma coisa, quero falar sobre essas questões, e ele, às vezes, responde para mim: ai, Camila, esse assunto é meio complicado, porque a minha plataforma não permite, tal. Ainda temos muitas travas com a IA no quesito de ChatGPT.
Falando do anel peniano, que é uma coisa que já existe há mais ou menos uns 5, 6 anos, ele está vindo com funcionalidades bem bacanas. Então, o homem, ele coloca aquele anel peniano e, ao mesmo tempo que ele vai excitar a mulher, ele também vai ter uma funcionalidade que o anel tem de retardar a ejaculação, porque ele vai comprimir um pouquinho do pênis, sem machucar, e ele vai ajudar esse momento, como o pênis ele está com aquela parte de vasodilatação, o sangue está sendo irrigado ali para o membro, então o anel vai ajudar a diminuir um pouquinho da frequência sanguínea, fazendo com que o homem fique com o pênis ereto por mais tempo. E aí, o que acontece? O anel é cheio de microsensores dentro de uma cápsula que vai dentro desse anel. E esse microsensor transmite as informações do corpo daquele homem que está usando o anel. Então, ele vai medir a pressão, tem alguns anéis que medem a temperatura, tem anel que mede, aí ele vai medir em quanto tempo aquele homem ejaculou. Então, depois dessas medições, ele também consegue medir quantas vezes o homem foi para frente e para trás, quantas vezes aquele pênis entrou e saiu ali e fez o coito. E ele faz um gráfico organizando todas as vezes que você transou usando o anel para dizer em quanto tempo você ejaculou. Então, ele consegue assim, te dizer se você tem ejaculação precoce ou não. Né? Então, assim, tá um negócio assim muito tecnológico, né? E é algo que pode ajudar bastante quem realmente tem a ejaculação precoce, né? Então, eu me lembrei também. Me lembrei também de umas tecnologias para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, alguns gadgets que a pessoa segura com a boca agora, tipo vibradores, que a própria pessoa segura com a boca, alguém com uma paralisia cerebral, algum comprometimento dos membros, a pessoa segura com a boca e ela mesma consegue se masturbar, tendo um pênis ou uma vulva. Então, nesse sentido, ampliou bastante, né? Esse olhar da sexualidade, a tecnologia para a sexualidade ampliando aí para pessoas que antes ficavam totalmente à margem desse prazer, dessa satisfação sexual independente. Porque você imagina que a pessoa tinha que contratar um profissional de sexo ou contar com a ajuda de outros para ter alguma satisfação sexual, né? Sim. Sabe que eu, numa conversa de muitos anos atrás com uma pessoa cadeirante, ela me falou, Camila, eu tenho dificuldade, porque igual, eu estou na cadeira, fico a maior parte do tempo na cadeira, você pegar um vibrador também, aí se você tem um pouquinho de mobilidade reduzida nas mãos, é complexo e tal. Pensando nisso, esse ano a gente lançou um vibrador que ele também é voltado para quem tem algum tipo de mobilidade física. Então, ele é uma concha bem larga, onde a pessoa pode sentar em cima dessa concha, e eu fiz uma versão dessa concha com um controle remoto, que a pessoa não precisa ficar apertando lá, vendo que velocidade que vai colocar, ela só aciona o controle remoto e aquilo vai vibrar. Ela vem com 2 motores, né? Então a pessoa senta sobre essa concha e ela também tem uma dualidade que ela também ajuda a relaxar os músculos pélvicos, para quem também sofre com dores no assoalho pélvico, né? Quem tem vaginismo, quem tem essa coisa assim de que ou passou por um tratamento também pós-quimioterápico, onde tomou muita medicação e aí também ficou com bastante problema de ter muitas dores, muito ressecamento. Então, e pensando nisso, eu fiz essa concha e aí eu quis adaptar ela para várias situações. Daí coloquei também um anel nessa concha que o homem pode colocar essa concha instalada no pênis dele e a mulher vir e sentar por cima, aonde tem essa parte aí do bullet para estimular. Então, assim, ela tem multifunções e vai atender vários públicos. Inclusive, tem até algumas pessoas aí testando já, que me deram feedback muito positivo, porque a gente tem muita mulher que passa por esse problema de dor nas relações, né? Principalmente mulheres que acabaram de ganhar bebê e voltaram para a sua vida íntima. Então, essa concha aí vai ajudar a relaxar as pessoas, né? Também, e estimular quem tem essa necessidade aí com controle remoto, você facilita muito a usabilidade de quem tem mobilidade reduzida. Camila, para a gente fechar a sua participação aqui, eu queria te perguntar se você entende que a tecnologia é uma aliada, é uma vilã, ou depende de quem usa essa tecnologia? Eu considero que a tecnologia ela é uma aliada e vai continuar sendo, né? Eu no meu ramo, no meu segmento, constantemente nós estamos desenvolvendo projetos novos de vibradores na China, pensando exatamente em usar a tecnologia ao favor da saúde e bem-estar das pessoas, né? Então a gente tem
hoje várias situações aí que anteriormente, se a gente pensar 4, 5 anos atrás, nós não conseguiríamos ter. Então, vibradores com multifunções que vão ajudar tanto no prazer como tratar algum tipo de disfunção, e isso aí é muito importante. Eu acho que a nossa indústria está crescendo e vai crescer cada vez mais, né? Hoje, a gente sabe que as pessoas sofrem muito por várias disfunções, né? Eu costumo dizer que se eu for palestrar numa sala com 100 pessoas, eu vou conseguir provar que praticamente as 100 pessoas sofrem com alguma coisa, ou dor, ou falta de lubrificação, ou falta de orgasmo, falta de libido, né? Então, todas essas situações que a gente convive muito com isso, só que pouco se fala. Então, agora, eu vejo que esse assunto está saindo assim e sendo mostrado, e é legal que a gente tenha essa tecnologia para nos ajudar a tratar essas coisas, esses problemas, essas pessoas. Então, eu me sinto muito feliz de ter esse propósito de trabalhar nesse mercado, nesse ramo onde eu possa ajudar as pessoas. Eu acho que é o meu propósito de vida, né? E vocês que trabalham com essa área, vocês estão na mesma linhagem que eu, né? Então, assim, é um propósito de vida de ajudar pessoas, né? E a tecnologia é uma aliada, sim. Bacana. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Samantha, aí, por Samantha. ser coadjuvante. Samantha esteve com a gente o tempo todo aqui. Um pouco silenciosa ela. Obrigada, querida. Tá, um beijo, Camila. Obrigada, meninas. Um beijo grande para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Tchau. Uau, tô ainda assimilando. Acho que a gente vai precisar de um tempo para assimilar, Camila né? tem sempre muitas novidades, sempre muito antenada com o que há de mais disruptivo, Nossa. tendência do mercado erótico. E acho que, assim, ainda é um processo. Eu sempre fico me perguntando, né? Será que essa tecnologia está fazendo com que a gente caminhe para experiências mais solitárias ou para experiências mais conectadas? E aí eu acho que, de novo, né, um pouco do que eu falei na pergunta para ela, né, embuti na pergunta, que assim, acho que a questão não é a tecnologia. A gente viu uma série de exemplos em que a tecnologia pode ser super favorável para pessoas que não tinham como ter uma vivência sexual, ou era muito mais difícil ter uma vivência sexual, prazer e tal. Trazer qualidade de vida para as pessoas e tudo mais. Mas eu me pergunto um pouco agora, que é assim... existem algumas correntes aí sobre esses debates, né, de inteligência artificial, robôs, etc. Primeiro, algumas pessoas colocando, que eu acho um ponto importante, né, o quanto que talvez a gente já vive uma epidemia de solidão. Uhum. A gente já vive uma epidemia de solidão, né? Em que as pessoas estão com a falsa sensação de conexão, conectadas umas com as outras, mas verdadeiramente tem pouco vínculo, tem pouca conexão. Então a gente fica menos social, a gente corre menos o risco de conhecer pessoas e sofrer ali, de repente, uma rejeição e ter que lidar com essa frustração. Sim. Daí eu fico pensando, poxa, será que a gente, ao invés de exercitar esse músculo social, a gente vai falar, cara, mas eu já tenho isso aqui, né? De repente... tenho 1001 tipos de vibração. Ainda mais em países ou em perfis, né, mais introspectivos. Ela trouxe acho que o Japão, que é muito evoluído nessa questão de robôs sexuais. As pessoas a ponto de casar com um boneco sexual, um robô sexual. Isso me lembra ali o filme Her, né? Ah, sim. Maravilhoso. Inclusive, o filme Her seria o futuro 2025. Futuro agora, gente, é verdade. É bem interessante. E que depois ele tem uma decepção amorosa, ele começa a se relacionar com uma inteligência artificial e tem um relacionamento amoroso. Eles transam, etc. Não com essas tecnologias todas, porque eu acho que isso daí nem se aventava naquela época que poderia existir, que existe hoje, inclusive. E aí ele só se decepciona quando ele percebe que ela está falando com mais 2.300x pessoas. Que eu acho que aí... a quebra do não tem a exclusividade nem dessa inteligência artificial, né? Exatamente. Que é aí que eu acho que toca o humano. Que é a nossa necessidade essencial do olhar do outro e de ser exclusivo e amado pelo outro. Sim, sim. Será que essa inteligência artificial... ela vai ser capaz de amar, de se fazer com que o outro se sinta amado?
Eu acho que menos solitário, sim. Sim. Sentir-se menos solitário, sim. Menos amado, tenho muito minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. E é muito doido, né? Porque se você parar pra pensar, que amor é esse? Que amor seria esse em que o outro me dá tudo que eu quero? Percebe? Porque o robô, a inteligência artificial, ele vai ser programado pra mimar você. Sim. Então, que amor é esse? É um amor da mãe com o bebê, bem naqueles primórdios, né? Em que, assim, eu choro, vem alguém com o peito me dar mamar. Ou eu choro, alguém vem e troca minha fralda. Eu sou ali o reizinho, né? Mimado. Porque o amor de verdade, ele vai ter esses furos. De, assim, você quer a atenção exclusiva do outro, o outro tá olhando pra outra pessoa, pra outra coisa, pra outra atividade. Então, assim, que amor é esse? Daí eu fico muito... eu entro numa coisa de me perguntar... Será que com a evolução, de fato, dessas tecnologias em que, sei lá, você interaja mesmo a ponto de conversar com uma boneca, um robô, seja lá o que for, o quanto que pode nos tornar mais mimados para lidar com as relações de verdade. Sim, que porque são muito mais complexas. E aí entra nessa questão. Tem uma outra linha feminista, né, de discussão em relação às robôs, principalmente, que é a maioria do mercado. O quanto que a gente deixa de olhar para o consentimento. Porque se você se habitua a ter uma satisfação sexual constante com um objeto que na sua fantasia você já está até conversando com esse objeto de tanto que ele parece um humano, né? Será que na vida eu vou me dar conta de que, puxa, o outro disse não e eu vou ter que respeitar? Eu não quero que aperte tanto, eu não gosto dessa forma ou da outra. Então tem algumas discussões que eu acho interessantes no campo da ética. Mas a tecnologia usada para, de fato, você, sei lá, conseguir oferecer mais possibilidades para quem não tinha de satisfação sexual, né? Ou para quem tá um casal que tá separado, né, em países ou cidades diferentes. Isso é muito legal. Tem uma outra crítica também que eu vi, Carol, a esse universo, esse metaverso, essa questão dos avatares, de você, dentro desse universo, transar com quem você quiser. Pelo que eu entendi, se eu não tiver falando bobagem, se eu tiver, pessoal, você vai lá no YouTube e comenta, vai no Instagram. Mas pelo que eu entendi era o seguinte, você vai estar usando um óculos de realidade virtual. Alguns têm até roupas, como se fosse uma roupa de neoprene, assim, que tem sensores. Então, se a pessoa, nesse ambiente virtual, toca você, você sente o toque. E você tá ouvindo. E aí, começaram a trazer situações de violência sexual. Também no metaverso. Olha só. Porque você tá com outras pessoas. E aí, assim, um grupo de avatares se reúne pra violentar um avatar específico. Ou seja, a questão não é a tecnologia. São os nossos limites e valores humanos que estão sendo replicados em outras plataformas. Né? Exatamente. Então, assim, acho que fica essa provocação importante aí. Antes da gente ir para o Penetra para ir mais fundo no assunto. Carol já saiu de cara. Não tem como. Eu acho que se você não assistiu esse filme Her, inclusive o ator maravilhoso, é o Joaquin Phoenix, né? Muito bom. Acho que vale bastante a pena. A inteligência artificial é a Scarlett Johansson. É verdade. Que é maravilhosa. Maravilhosa também, então vale muito a pena assistir, é muito bom. Eu vou indicar, tem um episódio de uma série que se chama Amor e Sexo pelo Mundo, de uma jornalista agora eu não me lembro se é BBC ou CNN, e tem um episódio em que mostra a fabricação dos robôs sexuais e a relação dos robôs sexuais, bem nesse ponto que a Camila Gentili trouxe, de casamento, de oficializar e tudo mais. Então, acho interessante ter esse olhar, ainda que ele gere isso que ela trouxe, né, de, meu Deus, que loucura é essa? Mas acho importante porque não tá acontecendo com meia dúzia de pessoas. Bacana, temos um episódio muito diferente, interessante, né? Conta pra gente, você que tá nos assistindo pelo YouTube, o que foi que mais te surpreendeu aí? Comenta aí, que a gente quer saber a opinião de vocês. Então, no YouTube Preliminares Podcast, não se esquece de se inscrever. Se você nos ouviu pelo Spotify, também deixa lá, registra seu comentário, deixa as estrelinhas para que a gente alcance mais pessoas, aumente a nossa audiência. E também não deixe de seguir, sugerir pautas, deixar o seu relato de sussurro aqui no Instagram, preliminares.pod. Até o próximo episódio. Um beijão.